chega, assim, é uma alegria, né? Ficou maravilhosa. Um beijo aí pro pessoal de chamadas, para todo mundo que compõe tudo isso, que também faz parte dessa equipe aqui na TV Gazeta. Vou apresentar, então, o nosso primeiro episódio, porque é o start, aquela ali, ó, precisamos primeiro desse passo a passo e vocês vão entender o que a gente vai falar hoje, que são os padrões alimentares. Nossa endocrinologista, doutora Paula Pires, bem-vinda. Obrigada. Nossa querida Aninha, vencedora, que hoje está dando o primeiro passo, bem-vinda. Obrigada. E nossa nutricionista também maravilhosa, Gabi Esteves, hoje junto Obrigada, com a gente. cara. Meninas, fiquem à vontade, então, para vocês começarem. A gente tem várias coisas para serem ditas nesse primeiro episódio. Carol, os estudos científicos hoje mostram que quando a gente consegue identificar bem o padrão alimentar do paciente, e a gente hoje tem vários padrões, o paciente emagrece 2 vezes mais do que quando a gente não faz esse detalhamento e dá um tratamento padrão. Entendi. Sabe, tratamento igual para todo mundo. Igual para todo mundo, tá. Então, quando a gente identifica, o paciente perde 2 vezes mais o peso. Então, Que é muito bacana. importante esse passo e a gente faz sempre na primeira consulta com uma conversa. É um papo mesmo, É um né? Vocês vão papo tirando mesmo. ali, com aquele jeitinho. A Aninha já passou em consulta, então, tanto com a doutora Paula quanto com a Gabi. Sim. E eu vou falar com a Gabi e já eu quero te ouvir. Tá, Aninha? Para você já me contar um pouquinho aí, né, do que você sentiu nesse início. E aí, sua parte, minha amiga? Olha, Carol, foi exatamente isso. A gente teve uma primeira conversa, né? Como é um trabalho bem individualizado, assim, então pra gente, né, conseguir entender mais ou menos como que a Aninha é, quais as rotinas, quais os hábitos e tal. E daí eu fiz primeiro a consulta, tive aqui na minha cabecinha minhas coisas. Daí a doutora Paula fez a consulta, daí depois a gente Juntou. Tricotamos. E foi muito legal, porque a gente super, né, assim... a Aninha vai ser muito fácil de tratar, né? Ela é muito doce. Fofa, um doce. E assim, eu acho que combinamos bem aí como que vai ser o tratamento Nas dela. opiniões, e né? todo mundo da equipe também. Então, eu acho que vai ser foi um passo bem importante decidir, né, qual a linha. Qual a linha. E agora é sucesso. E a gente vai contar para vocês isso hoje. Já vai ter uma bioimpedância, balança, tudo ao vivo. Mas antes vamos ouvir a Aninha. E aí, como é que foi então esse início, a consulta? Como é que você tá? Eu estava ansiosa por esse momento. Durante esse período todo que eu tentei emagrecer, cruzei com alguns profissionais que me derrubaram mais do que me ajudaram, Jura? né? De falar que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser uma boa profissional, que ninguém ia querer ficar comigo. Então, Mentira, assim, eu estava apreensiva. E, eu dou até vontade de chorar. Ai, pode chorar, aqui isso é bom demais. Essa emoção espontânea é tudo de bom. Porque, nossa, eu já tive passei por muitas, infelizmente, alguns profissionais que não me ajudaram, né? Que coisa. E aí, quando eu conversei com a Gabi primeiro, e aí a Gabi já, nossa, me acolheu, e eu, né, falo pouco, eu falei, Gabi, eu falo bastante, qualquer coisa você me fala. E aí ela me acolheu tanto, eu falei, nossa, vai ser muito legal. E conversei com a doutora Paula no consultório, nossa, foi fantástico. Eu saí assim, nossa, como é bacana você passar por esse processo com profissionais qualificados que estejam do seu lado para te ajudar, para te auxiliar, né, nesse caminho. Então, assim, fantástico. Eu tô, assim, me sentindo muito especial, Que sabe, coisa, Carol? mas você é. Eu concordo com o que você está dizendo, porque é uma questão não só de muito profissionalismo delas, de grandes profissionais que são, e por isso estão aqui, né, escolhidas a dedo, assim, mas porque a gente conhece o outro lado, que esse lado eu também tenho, a Gláucia, toda a minha equipe, do acolhimento. Porque talvez seja a parte mais difícil. E vocês vão entender quando a gente falar do padrão da sua alimentação, Aninha. Certo? Certíssimo. Vamos lá, então, para o momento da verdade. Isso aqui Vamos é lá. importantíssimo, né? Tem que começar com a balança, né, Paulinha? Vamos lá. Pode ser. Essa balança é legal, hein, amiga? É. Tem tudo, só falta eu falar, né, lá, ó. E aqui, meu amor, segura assim. Tá. É uma balança que já tem, então, a bioimpedância, né? Que faz a Isso. leitura da composição corporal da Aninha. Fica aí só Carol, um deixa eu acrescentar Por uma favor, coisa. diga. A gente vai falar do padrão alimentar dela, que tem muito a ver com o emocional. Então, o que eu pedi para Ana?
que ela não se pese sozinha em casa. Ela estava se pesando todos os dias. E isso estava gerando muita ansiedade. A ansiedade fazia ela comer mais ainda. Então, assim, pesar é importante? É muito. Acompanhar é importante? É muito. Entendi. Mas tem horas que, em excesso, essa medida também traz muita angústia e ansiedade para os pacientes. Tá. Então, o que a gente combinou? Ela só vai pesar na nossa presença. Só vai pesar, então, com vocês. Porque a gente consegue interpretar e analisar esse peso. Entendi Tem pacientes que perfeitamente. às vezes ganham músculo, perdem gordura e na balança não muda nada. E o paciente acha que não emagreceu. De forma eficiente, é a bioimpedância, são as medidas ali até que a Gabi está fazendo. E eu gostei desse seu posicionamento. Eu sou uma fã de balança, que eu acho que ela dá um controle, ela ajuda, né? Sim. Mas para algumas pessoas ela pode, então, ser um gatilho. Gatilho emocional para uma ansiedade que faz a pessoa comer mais ainda. Entendi. Então, não é para todo mundo essa coisa de se pesar toda hora. Tá certo. Gabi tá anotando aí? E eu vou ler já. O peso já tirou? Já. Quer contar Fecha pra bem gente? assim, Quanto que deu em quilos? Deixa eu chegar aqui pertinho. Posso? Querem filmar? Eu acho que Vamos lá, podia, vamos hein? gravar, né? Vamos Porque... subir de novo? Vai lá, Sem vai o lá, sapatinho. Aninha. Vamos a mostrar. bioimpedância já foi, mas o peso eu acho que vale a pena. Vamos lá. Tudo Isso é ao muito, vivo. muito importante. Olha lá. 98,9, 99. 98 Tá, Nossa, vamos no 98,9. certinho. Tá com roupa, tudo. Então, mas esse é o nosso... Conseguimos mostrar, né? 98... Não, então de novo. Eu fiquei olhando pra balança, não olhei pro monitor, mas agora os meninos vão chegar aqui pertinho, porque eu tô mais ansiosa que a Aninha. Ah lá. 98,9, gente, é isso, ó. Agora Aí ele já mudou. ligou a bioimpedância. Aqui já ligou a bioimpedância, que vai mostrando a composição, ou seja, 20 quilos de não sei o quê, né? Vamos lá. Posso ler, então, os resultados, Gabi? Vamos ver o... E aí nós vamos para aquele momento para ouvir vocês duas. Peitoral, 116. Cintura, 107. Abdômen, 122,5 e quadril 122. O peso 98,9. Já emagreceu um Mas eu ia pouquinho, falar, né? já emagreceu, porque quando ela se inscreveu estava com mais de 100, não foi? Verdade. Ai, gente, que Viu? loucura! E isso sem ainda, né? Enfim, todo o apoio de vocês. Então vamos lá, agora a gente vai para uma parte importante, eu vou chamar todo mundo para a gente vir aqui perto da nossa mesa. Vem também, Aninha, vou ficar com as suas medidas aqui. E aqui na frente, até para apresentar para o pessoal de casa e vocês se identificarem, as meninas fizeram questão de trazer aqui alguns padrões alimentares. Então antes que a gente fale de cada um, eu vou só ler para vocês, então o hiperfágico prandial, o beliscador, o sofisticado, o caótico e o alcoolismo, certo? E aí a gente vai tentar encontrar qual é o padrão da Aninha. Antes, a gente vai explicar um pouquinho até pro pessoal de casa. Tá aqui, né, o Daninha, né, Glaucia? Aqui, ó. Pro pessoal entender, vamos fazer um apanhado geral. Você quer falar alguns e Gabi fala outros, então? Vamos começar. Alcoolismo. Muitos pacientes chegam no consultório falando, não como nada. Não como nada. Como super direitinho. E aí, final de semana, bebe muito. E as bebidas são muito calóricas. São muito calóricas. Então, esse é um padrão que engorda demais e às vezes sem a pessoa perceber. Entendi. Né? Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento. O do lado caótico, Carol, é aquele paciente que não se encaixa em nenhum. Cada hora ele tá de um jeito. Às vezes ele belisca demais, às vezes come demais, tem um padrão emocional, coloca muita coisa, então você não consegue, ele tem uma mistura de todos os padrões. Tá certo. E sem rotina, sabe? Às vezes passa o dia inteiro sem comer e aí no come outro muito. dia faz um jejum maluco e depois come não sei o quê. Não se programa, é realmente caótico. A gente tem que arrumar tudo, né? Faz uma semana vegana, outra low carb e outra com muito açúcar. Isso. É isso? Exatamente. O sofisticado. Sofisticado normalmente é aquela pessoa que come muito bem, que sabe muito sobre culinária, sobre alimentação saudável, mas acaba colocando muita caloria. Então, sabe aquela pessoa que vai fazer uma salada e coloca um melzinho, Sei. uma castanhinha? Sei. Aí, que mais? Muita Ou gordura. até um low carb, né? Que acaba comendo bacon, presunto, com queijo, com... Sabe assim? Sei. Que... Acrescenta muita coisa, muito azeite, muita caloria. Entendi. E aí Sofisticado. acaba engordando. Aí temos o beliscador. Pode falar, Paulinha. Depois Pode a gente vai chegar aqui no O Daninha, Gabi, beliscador é aquele paciente, ele não faz pratão, ele não tem muita fome, ele não tem comer emocional, mas tá
tempo inteiro pegando alguma coisa, precisa mastigar. Então, às vezes, come 6, 7, 10 vezes por dia. Nossa, e tá lá. Pouquinho. Nem percebe. Mas não consegue parar esse padrão de comer de 2 em 2 horas, por exemplo. Entendi. E hiperfágico prandial. Hiperfágico significa comer muito. É o paciente que tem fome real. Tá. Faz pratão, repete o prato. E aí, no jantar, faz um pratão de novo e repete o prato. Paciente com fome, baixa saciedade. Tá. A gente chama de... o beliscador, a gente fala que é um pouco emocional, cérebro faminto. O hiperfágico, a gente fala estômago faminto. Sabe, que ronca mesmo, precisa comer muito. E que pode ter alguma questão que tem que ser investigada, ligada aos hormônios de LP1, entendi. leptina, de saciedade, exatamente. E para cada tipo, né, aqui, desse padrão alimentar, é direcionado um tratamento. Exatamente. Isso que é importante o público se identificar e entender. E às vezes um tratamento que não funcionou, talvez foi porque não identificaram certinho o seu padrão e não fizeram um tratamento mais adequado. Como aconteceu no passado com a Aninha. Com a Aninha. Colocaram você no mesmo lugar ali de outras questões e aí não dá resultado, né, gente? Porque daí não vai no ponto para resolver, por né? isso que às vezes, eu usei a mesma coisa que o vizinho usou, fiz o mesmo tratamento e não emagreci nada. Porque você não é igual ao vizinho, né? Concordo. Isso tem que ser avaliado. Eu vou abrir a caixinha e a Gabi vai contar pra gente, então. E a Aninha vai falar já desse padrão emocional. Gabi, vou te pedir só pra puxar aí pra gente acompanhar. Aqui, então, a gente tem algumas perguntinhas que devem ser feitas, certo? Quando a gente fala aí desse padrão emocional. Eu vou fazer as perguntinhas que a doutora também vai falar, mas eu queria ouvir só a Gabi na seguinte questão. Quando a gente fala dessa questão emocional, a gente pode dizer que hoje a maioria talvez se encaixe, né? Cara, a gente estava até conversando, pelo menos 60% das pessoas que têm excesso de peso se encontram nesse padrão emocional. É bastante, hein, gente? E eu não sei se a doutora Paula concorda comigo, eu acho que com a pandemia houve um aumento dessa porcentagem, né? Porque isso de estar em casa, desse acolhimento de trabalhar em casa, a ansiedade de trabalhar em casa e todas as mudanças que a gente viu acontecer, eu acredito que mais de 60%. Eu acho, aumentou sim. Também até com o padrão de sono, que piorou muito na pandemia, né? Isso interfere. E o estresse, né? Sim. Você sentiu isso, Aninha? Na pandemia, teve alguma mudança, assim, pra você? A pandemia, ela foi a fase que eu fiz a transição de carreira. Que eu fiz biomedicina, me formei, fiz pós-graduação, mas aí minha mãe sofreu um AVC, aí veio a pandemia. Então a pandemia foi uma virada, assim, minha vida mudou completamente. E aí o sono, com certeza, desregulou muito. Eu vou dormir muito tarde. E a questão do peso? Você tinha esse padrão de peso? Já tinha. Não engordei na pandemia, assim. Você já manteve? Era. Mas você manteve? Eu mantive, mantive. Mas talvez piorou qualidade de vida, né? De dormir mais, de repente o tipo de alimento ser de pior qualidade e tudo mais, né? Certeza, e a Aninha, sabe o que aconteceu? Que eu vejo isso muito com os pacientes. O pós-pandemia, né, Aninha? Ela engordou agora no pós-pandemia. Sim, é quase como se fosse uma sequela da pandemia. Quando as coisas vão voltando, as pessoas às vezes sem saber direito como se recolocar, né? Teve isso também. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para as dicas, que eu vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Na volta, a gente vai fazer essas perguntas aqui e eu tenho certeza que pode ser uma chance de você identificar se você está passando por isso, como a Aninha. E as meninas vão contar qual é a estratégia, o que deve ser feito de forma responsável, de forma carinhosa e gentil, né? Que traga o resultado que a gente está esperando. Então, não sai daí que eu tô te esperando. Episódio do VB Transformando Vidas. Aninha tá aqui, já passou na consulta com as meninas, doutora Paula Pires, endocrinologista, Gabi Esteves, nossa nutri, maravilhosas. E chegamos num momento muito importante desse primeiro episódio. Depois das medidas, já pesamos, entender a respeito desse padrão alimentar que vocês, né, pontuaram aqui muito bem antes do intervalo, que sim, vocês acreditam que mais de 60% aí, né, ou até 60% das pessoas que estão com o sobrepeso, sim, vão se identificar com esse padrão alimentar, que é o emocional. Então agora, doutora, tem umas perguntinhas que são importantes serem feitas
para você ir de casa pensar, se colocar aqui na situação. Vou ler para você, tá? E você vai explicando por quê, então. A primeira pergunta é o seguinte, veja lá, o estresse faz você procurar comida? Vamos pensar, você ir de casa. O sucesso está relacionado à comida? Quando algo não dá certo, você busca comida? Quando você está entediado, você também vai ali, ó, busca comida? Quando você está cansado, você procura comer? Perguntas chaves. Carol, é importante falar que todo mundo tem padrão emocional. Certo. Isso é normal, né? A gente come influenciado pelas emoções. Então, imagina, a gente tá com frio, a gente quer uma sopinha. A gente tá triste, meio doentinho, a gente quer aquela canja de galinha da avó, né? Sim, Isso é sim. comer influenciado pela emoção. Agora, o comer emocional, ele nos preocupa quando ele é muito frequente, Certo. leva a ganho de peso, queda de saúde e principalmente muito sofrimento pessoal. Porque aquela pessoa sabe que ela não tá com fome, sabe que ela tá exagerando, que não deveria comer aquilo naquele momento e vai gerando muita angústia. Aí é quando a gente precisa tratar, né? E vocês identificaram isso? A gente identificou isso Né? claramente no padrão Nas da Aninha. respostas. Ela luta contra a obesidade desde a infância, na adolescência piorou muito, então ela tem gatilhos emocionais. Quando ela está muito cansada, principalmente, e aí ela se cobra porque não deveria estar comendo, lembra das coisas que aconteceram no passado, e aí vira uma bola de neve que dá mais vontade de comer, né? Sim, com certeza. E ainda, né, a gente não chegou nessa parte de falar da sua área profissional, que é o tal do docinho, né? Que é um trabalho lindíssimo e que esse é o seu trabalho. Mas eu queria entender das meninas e até da Gabi, até que ponto, então, essa questão do açúcar associada à Aninha também do lado profissional. Olha, eu fiquei muito tranquila, Carol, porque era uma coisa que eu estava preocupada também, porque eu falei, né, o dia a dia dela, como que a gente vai fazer? Mas a Aninha é do salgado, não é do doce. Uau! Então, claro, ela fala, ela prova assim um recheio, uma coisa que às vezes tem que provar, mas não é a paixão dela. Coisa Então, interessante. E É um ela não mito, tem né? compulsão, ela não exagera, não é compulsão. Então ela pode estar com aquele bolão lá, ela não vai comer aquele Você não bolão. vai comer o bolão. Sabe qual que é o problema? Ela trabalha até tarde, porque ela tem muitos prazos. E o estresse do trabalho, então quando ela vai dormir 2, 3 horas da manhã, no outro dia ela quer comer mais. Entendi. Quantas pessoas não estão passando por isso com essa mesma história da Aninha, né? Que é uma coisa que a gente não imagina, mas que desequilibra a outra. E é uma coisa extremamente importante, que é a nossa área profissional. Então, como é que a gente equilibra esses pratinhos, né? Vocês vão ensinar, né? Sim. A Aninha. Agora, vamos lá, Gabi. A gente trouxe algumas coisinhas pra cá, né? E a gente tem as estratégias, então, que vão ser seguidas. Eu vou colocar a primeira na tela. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Primeira na tela. Ah, já quer colocar pergunta, Glaucia? Então tá bom. Pergunta da... Ah, não. Vamos primeiro pro... Já, perguntinha, né? Vocês viram da Amora, da Fabi. Já, tá? A gente vai primeiro para as estratégias. Então, terapia, exercício e regular o sono. Isso aqui, gente, elas colocaram aqui como a primeira tela, porque isso é para todo mundo. Isso todo mundo pode fazer, né? Não vou dizer sozinho, mas com alguém orientando, mas que é um grande passo. Agora, na segunda tela, é o que é direcionado para a Aninha. Diário das emoções. Ah, esse também dá para todo mundo, Glaucia? Então vamos lá. Diário das emoções, boa nutrição ao longo do dia e medicação se necessário. Certo? e deixar claro, desculpa, Pode que falar, a gente estava brava, eu e a doutora Paula. Vocês estão antes aqui. bravas. Fala. Porque não tem problema nenhum se precisar de medicação. Concordo. Né, Carol? A Concordo. obesidade é uma doença como qualquer outra. Então, se for necessário, por que não fazer uso, né, do que a ciência tem ao nosso favor? Não é verdade, doutora? Sim, o que não dá, né, Carol, é, por exemplo, achar que a medicação vai fazer tudo. Sem dúvida. A medicação não garante uma boa nutrição, né? Para isso tem que aprender a comer, ter realmente um cardápio, as dicas. Não garante que a pessoa vá conseguir identificar as emoções. Então, todo o resto tem que ser feito, mas muitas vezes, sem a medicação, a pessoa está tão ansiosa, a pessoa tem tanto apetite, a pessoa está com tanta insônia, que ela não consegue nem entender o que a gente Não está tem falando. o que breca, né? Não tem o que breca.
Não vai. E aí gera mais frustração, mais ansiedade e o tratamento não anda, E sabe? muito errado quem fala, com remédio é fácil. Imagina. Né? Com certeza não. O remédio é 1%, os outros 99% é lá, ó, né? É a labuta, Você né, concorda Aninha? com elas, Aninha, Super, nesse ponto, super, né, da sua opinião também, né, que é gostoso te ouvir. Então, vamos agora para a imagem que aqui está a estratégia da Aninha. Então, aquele mindful eating, que é prestar aquela atenção, né, atenção plena ali no momento da refeição, alimentos ricos em triptofano, dieta equilibrada, saudável e nutritiva, nada de restrições severas. Nós vamos começar pelo último aqui, Gabi. Vamos lá. Diga. A primeiríssima coisa, principalmente para quem sofre nesse comer emocional, é realmente a gente ter esse carinho, esse cuidado, esse pegar no colo, porque é muito difícil. Você tá super cansado e vai comer depois, ai, eu não devia ter comido. É um sofrimento. E cada vez, eu acredito que seja assim, que você tenha, assim, vou começar uma dieta, é com dor, né? Assim, eu vou deixar de comer, eu vou punir, essa comida é ruim. Então, eu acho que é um momento de não ter restrições mesmo, a gente vai conversar sobre isso, né? Não pode ser uma coisa super severa, e eu acho que a gente tem que mudar a posição da Aninha, assim, comida agora é meu aliado. É o que vai me nutrir, é o que vai me dar energia, é que vai tirar esse cansaço, que vai fazer eu ter um baita pique para trabalhar, para ir no estanque, para curtir, e eu vou estar bem, equilibrada, entendeu? Equilibrada. Porque, por exemplo, quando você tá com muita fome, o que você come, Aninha? Quando dá vontade mesmo de comer daquilo que a gente tava falando? Pão. E aí? É porque eu pego alguma coisa rápida. Entendi. Então o pão já tá ali, Pão é rápido. fácil. E é gostoso. E é gostoso. E eu aí, adoro. quanto, assim, você acaba comendo a mais? Eu não como... As pessoas até se surpreendem, porque eu vou comer, as pessoas, nossa, você só come isso e você é gorda, sabe? E eu falo, poxa, mas a má qualidade dos alimentos que eu como, né? E também, né, industrializados, O que você passa nesse pão. O que eu passo no pão, né? Então, entendi. Mas assim, não como tanto, mas o pão, eu sou apaixonada por pão. E a Gabi não vai tirar o pão da Aninha, Não, gente. não tirei, Não tirou. já ouvi um áudio dela com uma gargalhada depois que ela ouviu que eu não ia tirou. tirar, né? É verdade. Você apenas equilibrou para que esse pão esteja presente e ela não sofra, né, com uma coisa que ela gosta muito. E, Cássia, todas as estratégias que eu vou explicar hoje foram estratégias conversadas, né, Paula? A gente conversou bastante antes. E, assim, são estratégias que eu achei importante nós trazermos, porque muita gente deve fazer isso. Sim. E muito importante porque, no meu ponto de vista, neste momento, é o pior da alimentação de Ana Paula. Então, primeira coisa, ela é viciadíssima nisso aqui. Que além de ter uma quantidade absurda de açúcar, tem corante caramelo, que é altamente cancerígeno e viciante. Então você toma, você quer de novo, você quer de novo. E se eu falar para ela assim, Aninha, tira isso da sua vida. Não dá para tirar. Entendi. Porque é um vício. Sim. E é um conforto, e é uma rotina e tudo mais. Então, qual vai ser a nossa estratégia? Você pode fazer aí em casa também. Primeiro, a gente vai passar para um refrigerante desses sem açúcar e sem corante. Tá? Então a gente já vai tirar um montão de caloria. Vamos tirar o vício de cafeína do corante. Tá, legal. E já vai ajustar. Desse daqui a gente vai para água com gás, que também vai dando gás, né? Põe um limão, tal, né? E se quiser, vai para água natural. Tem problema de tomar água com gás? Não. Água é água, né? Água é água, tá? Mas mais ou menos esses passos que a Aninha vai começar. Certo. E fora isso, café da manhã, que a Aninha sempre come um pão na chapa. Eu deixei o pão na chapa, só que esse aqui, ó, sem miolo. Que a gente já tira metade de carboidrato, de caloria e tal. Tá bom. Um tomate inteiro para dar bastante fibra, bastante saciedade, flavonoide, tudo de bom. Para
dá essa segurada na insulina, que a gente imagina que ela tem alta, né, doutora Paula, que a gente ainda não viu, e um queijinho, proteína para ajustar. E o que Ana Paula apronta com o Fernando, que eu vou dedurar esse Fernando, que ele vai entrar na linha também. É o noivo. É o cansaço, o tranquilidade. Quando eles estão curtindo, eles comem um desse, cada um. Né, dona Ana Paula? É verdade. Entendi. Então achamos onde tá ali, ó. E além da quantidade, Cá, uma coisa, assim, ela ainda compra o que tem temperinho. Sim. Então, o mais industrializado, o mais gorduroso e tal. E eu deixei todo dia, se ela quiser, a pipoquinha feita em casa, tá? Tá. Com milho, que daí ela pode comer, é antioxidante, tem rico em fibra, dá saciedade, mas daí eles vão comer 2, 3 xícaras de chá cada um. No máximo. E vão curtir numa boa filminho, à noite e tudo mais, e vão emagrecer. Ai, que maravilha, adorei. Tem perguntinha do público. Nossa, tá aqui falando, ó, bombando lá, mas essa pergunta é importante, que é da Fabi, querida. Amora, um beijo. Existe algum tipo de teste para eu realizar, para identificar qual é o meu tipo de perfil de padrão alimentar? Isso se dá na anamnese, é no consultório do médico. É uma consulta longa, uma boa conversa, entendendo quando que começou, com anamnese. Não tem um teste, não. E aqui, né, o que a gente mostrou, eu acho que você explicou muito bem, doutora, em casa as pessoas vão se identificando com as ações, né, com o comportamento. Então, isso tá ligado ao comportamento. Eu acredito que tenha pessoas que também têm mais de um. Sim. Aí ela vai ter... Ela é beliscadora, ela não sei o que, ela também tem o álcool no final de semana, certo? Então eu acho que essa explicação depois vocês assistem de novo no YouTube. E o que eu sugiro, se alguém aí quer saber como faz em casa, faz um diário alimentar, pega uma semana e anota tudo que come. E aí você vai perceber. E por que come? E por que come, né? E vai perceber, se come 10 vezes por dia, é beliscador, por exemplo, né? Tá, e fazer esse teste mesmo, eu acho que é legal o diário ali, né, Aninha? Vai começar a fazer então? Sim, sim. Olha, tenho que agradecer, passar muito rápido, né, Glaucia? Puxa vida, tava aqui curtindo, queria perguntar mais e mais, mas ó, semana que vem tem mais. Aninha junto com a gente, eu vou agradecer. Gabi Esteves, muito obrigada. Doutora Paula Pires, muito obrigada. Aninha, muito obrigada. Tá todo mundo apaixonado realmente por você, com a sua vontade, com a sua doçura, sabe? Com a sua leveza, alma gostosa, alma boa. A gente tá adorando. Eu sei que você de casa vai sim, do outro lado, pegar todas essas informações para também mudar os seus hábitos. Vai estar tudo lá no YouTube. Semana que vem tem mais bebê Transformando Vidas. Não vou dar spoiler do episódio da semana que vem, mas a gente acompanha diariamente a rotina da Ana Paula todos os dias nas redes sociais. Ó, beijo, beijo, obrigada.